Sempre vítima hidrogear. Você está na sua casa pensando, compro ou não compro um Gol da quinta geração? Bom, estou dentro de um aqui e ao longo dessa semana, nesses 2 vídeos, falarei tudo o que você precisa saber a respeito do carro que foi durante muito tempo o mais queridinho do Brasil. Espaço interno, equipamentos, acabamento, enfim, tudo para você saber se é o carro ideal para você ter neste momento da sua vida. Meu nome é Anderson Gomes, este é o canal Cockpit e depois a vinheta Gol 2014. Bem, meus amigos, a história do Gol é longuíssima. Para todo aquele que gosta de um carro confortável, bem equipado, com bom acabamento, não é o carro ideal para essa pessoa. Mesmo sendo um sucesso de vendas, o Gol nunca foi um exemplo de um carro super confortável, um exemplo de um carro super equipado e com acabamento requintado, mas mesmo assim foi um carro que vendeu bastante e durante muito tempo no Brasil foi o líder de vendas, exatamente por causa da sua robustez e da sua confiabilidade mecânica. Não entregava muito mais do que isso, mas era o carro preferido do brasileiro, principalmente porque no Brasil as pessoas nunca tivemos e não temos um poder aquisitivo muito grande. Os carros mais requintados eram muito caros e ainda são, e essa troca de carro a cada 2, 3 anos, antigamente era menos comum do que hoje. Então é necessário carros que sejam robustos e que durem bastante, para que você ficasse com o carro por muito tempo. E isso o Gol, tanto na sua parte de motor e caixa, como suspensão, essas outras coisas assim, nisso o Gol era bastante eficiente. Não era um carro requintado, não era luxuoso, mas era um carro eficiente e duradouro. A história do Gol começou ali nos anos 80, quando a Volkswagen do Brasil precisou mudar o seu portfólio. Carros como o Fusca, a Variante, a Brasília já estavam perdendo espaço para carros das outras marcas que eram mais modernos e com plataformas melhores, mais equipados, e o motor refrigerado a ar já estava perdendo espaço, mas houve uma resistência muito grande da matriz alemã com relação à produção de um carro aqui no Brasil, devido a fracassos de outras tentativas que a Volkswagen do Brasil tentou de criar carros e acabou dando errado. Depois de muita insistência e utilizando a ideia do polo europeu, foi liberado para que a Volkswagen criasse um carro aqui no Brasil. O nome Gol veio da ideia que a Volkswagen estava dando para os seus carros de esportes, Polo, Golf. Então, no Brasil, como era uma ideia de esportividade, de esportes, colocar nomes de esportes relativos a esportes nos carros, no Brasil ficou o nome Gol. Enfim, isso foi nos anos 80. Ele ainda tinha um motor boxer refrigerado a ar, só que ao invés de ficar na traseira, como nos outros carros da Volkswagen, ficava na frente. Isso persistiu até 1985, se eu não me engano, quando o motor foi substituído por um motor refrigerado a água. E aí veio o maravilhoso motor AP, que ajudou a fazer a fama do Volkswagen Gol e fez com que o carro se tornasse um sucesso de vendas. Compacto, em algumas motorizações, que depende da motorização, o Gol passou por várias motorizações, teve motor 1.0, 1.6, 1.8, 2.0, então dependendo da motorização era um carro
que era econômico, compacto, bem robusto, simples, mas robusto, o Gol caiu no gosto popular. De verdade, na realidade, o Gol teve 3 gerações. A do quadrado, que foi até 95, até 96. O bolinha, e dentro do bolinha teve o que a Volkswagen chamava de geração 3 e geração 4, era a mesma plataforma. E depois veio o que a Volkswagen chamava de geração 5, mas que na verdade era a terceira geração. Então, o Volkswagen Gol teve 3 gerações. A G1, que é o quadrado, teve a G2, a segunda geração, que é o bolinha, e dentro do bolinha teve a G2, que era o bolinha, a G3 e a G4, e teve a terceira geração, que entrou G5, G6 e G7. Mas o Volkswagen Gol só teve 3 gerações. Esse que eu estou aqui é a terceira geração, mas é chamado de G5. Eu estou na versão que é a versão seleção, uma versão super completa do Gol do ano de 2014, completa, mas bem completa mesmo. Você vai ver que quando eu mostrar a vida a bordo, ela é bem completa, mas o Gol era uma característica do Gol, isso, você tem versões bem peladas e outras versões bem completas. Vou mostrar agora tudo o que você precisa saber a respeito deste carro. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vai me ajudar bastante. O canal ele só vai crescer por meio da sua inscrição. Ele está começando agora e se você se inscrever, vai me ajudar bastante. Já acelere o dedo no botão do like, porque também vai fazer com que esse vídeo se torne relevante e vai aparecer no menu lateral ali do YouTube. Sem mais delongas, Gol G5 de terceira geração. Normal da categoria, então, ó, tudo plástico. Mas este plástico aqui, ó, você nota a diferença desse plástico em relação ao que o Gol, o acabamento que a Volkswagen entregou mais para o final da geração do Gol. Saidinhas de ar, redondinhas como era um costume da época, daquelas festíveis, como diria o outro. E aqui o pisca-alerta. Aqui tem uma fileira de botões, tem trava dos vidros, os vidros traseiros abrem por aqui, farol de neblina e botões sem atribuição. Aqui o sistema de rádio, que tem CD, para você ouvir lá o seu CD do Deep Purple das antigas. Tem também configurações de Bluetooth. Você pode colocar lá o seu rádio para você ouvir suas músicas e fazer chamadas também. Mas é um rádio comum, mas é o que importa. Melhor, como eu costumo falar, melhor pingar do que faltar. Mas se você quiser tirar e colocar uma mídia depois, também pode. Aqui, sistema de ar-condicionado, que gela muito bem, é analógico, de uma zona só, que aliás, eu prefiro ele assim, com botõezinhos assim, do que esse. Tudo na tela, sem botões físicos, não me agrada muito. Aqui tem um porta-treco no plástico, aqui está a chave do meu carro, e uma tomadinha 12 volts. Descendo mais, outro porta-trecos no plástico, e aqui uns porta-copos que estão sendo ocupados por outras coisas. Qualidade da porta não poderia ser diferente, é um Gol, carro de entrada, aqui é tudo plástico, aqui maçanetinha em aço acetinado, aqui tem esse tecidinho, mas não é Miark Prikrasnavenia, tá bem soltinho aqui. Tem o tecidinho, mas não é fofinho. Aqui o controle do vidro das portas dianteiras e aqui a trava das portas. Retrovisor
elétrico, muito bom. Aqui, painel com marcador do líquido de arrefecimento, tanque de combustível, conta-giros e velocímetro. Aqui a gente tem o computador de bordo, isso mesmo, um Gol, como eu falei, bem completo, com computador de bordo. Aqui no volante, a gente mexe nas configurações lá do computador de bordo. Então, por aqui, eu mexo no que eu quero mexer. Então, tem lá idioma, pode colocar Dansk, Deutsch, English, Spanish, Ruski? Não tem russo. Dados do computador de bordo, né? Tempo de viagem, você tudo coloca ali. Consumo médio, distância percorrida, velocidade média, tudo você coloca ali. Alerta de velocidade, sensor de estacionamento, tudo o que você precisa. Sinal sonoro, sinal luminoso, fechamento automático, manutenção, ajuste de fábrica. Então você pode ver tudo ali no computador de bordo. Você mexe, ali mostra a rádio que você está vendo, vê as opções de áudio. Aqui eu vejo, nesse botãozinho aqui, eu faço as mudanças lá. Faço a autonomia do tanque, configurações, áudio, autonomia, e aí eu vou mudando tudo por ali, tudo que eu preciso saber. Se eu coloco para baixo aqui, distância percorrida, velocidade média, velocímetro em digital, alerta de velocidade, tempo de viagem, tudo por ali, consumo médio, tudo eu consigo verificar mexendo por aqui, e aqui a tecla voltar. Beleza? Tudo por aqui, eu mexo lá no carro. Mexendo por aqui, eu mexo nas configurações do computador de bordo lá. Aqui, nesse botãozinho, eu mexo nas configurações do rádio ali. Já que estamos no volante, todo nessa borracha vulcanizada, não tem nenhum tipo de revestimento e também não tem nenhum tipo de ajuste, nem para cima, nem para baixo, nem em profundidade. Farol sem a opção automática, que é a chave de seta, e aqui o limpador de para-brisa, que também não tem função automática. Mostrando que é um carro de luxo, tem ajuste de altura do cinto de segurança. E agora, algo que deixarão vocês surpresos. Ó, alça de mão em um Volkswagen, teto preto, ó, que legal. Alça de mão num Volkswagen. Durma com barulho desse. Nos para-sóis nós temos espelhinho com iluminação, tanto do passageiro quanto o do motorista. Retrovisor, claro, que não é fotocrômico, e aqui o sistema de luzes internas. Bancos nesse tecido aqui, que não é tão áspero. Era uma outra época da Volkswagen, né, 2014. O tecido não é tão áspero, não é fofinho, muito fofo. Tem esse outro detalhe aqui, escrito que é a versão seleção. Tem esse outro detalhes aqui hexagonais. É um banco que eu achei duro, né? Aqui na aba é fofinho, mas o banco mesmo é duro. Talvez para uma viagem mais longa não seja tão confortável assim. Como um bom carro de entrada, não tem console central, então aqui é no carpete, para quando aquelas crianças comerem aquele salgadinho aqui, fazer uma bagunça danada. Freio de estacionamento,
manual das antigas, como eu prefiro. E aqui o famoso câmbio de 5 velocidades da Volkswagen, que tem aqueles engates praticamente perfeitos. Bem, já vimos como é a vida a bordo de quem está aqui na frente. Vamos olhar lá atrás como é a vida a bordo dos caronistas do Volkswagen Gol. Já que atrás o banco está regulado para mim, como você sabe, eu tenho 1,81 m e a condição aqui é esta. Ó, se eu forçar a barra, tem um dedo aqui, meus pés circulam relativamente bem, dá para circular. O túnel central não é alto, mas ele é bem largo, mas não é muito alto. Aqui tem uma sacolinha para colocar a sua revista 4 rodas das antigas. O encosto do banco aqui atrás, ele é um pouquinho reto demais. Então, uma viagem mais longa, se eu ficar bem relaxado aqui, ó, não dá nem espaço aqui mais, ó. Se eu relaxar mais o corpo aqui, nem espaço tem aqui, um dedo e olhe lá. Mas numa viagem mais longa talvez seja desconfortável. Como era comum na época, encosto de cabeça e cinto de 3 pontas só para quem vai na ponta mesmo. No meio, abdominal raiz e sem encosto de cabeça. Ó, tem até um booster aqui já da cliente. 2 adultos e uma criança bem magrinha viajam apertados aqui atrás. É um Gol, não tem como, mesmo que essa plataforma tenha aumentado um pouco o tamanho do Gol, ainda assim é um Gol e não dá para esperar muito conforto. É um carro de entrada, hatch, compacto, não dá para esperar um conforto gigante. Qualidade da porta, exatamente como a lá da frente. Aqui é plástico, aqui tecido. Tem o tecido, mas não é Miarch Prikrasnavenia. E aqui o vidro, o interruptor do vidro elétrico. E aqui tem um porta-trecozinhos aqui. Carro de entrada, início dos anos 2010. Não tem nenhum tipo de carregamento. Não tem tomadinha 12 volts. Não tem tomadinha USB. Ou seja, a quem vai aqui atrás, quando acabar a bateria do celular, terá que se distrair lendo aquele livro de receitas da Palmirinha mesmo. Vimos como é a vida a bordo lá na frente, vimos como é aqui atrás. Agora vamos para a parte mais divertida, que é dirigir o Gol ano 2014. Vamos para lá. Volkswagen Gol em funcionamento. Lembrando que essa versão aqui tem regulagem de altura do banco para o motorista. Vamos lá. Esse aqui, motor 4 cilindros. Carro muito é um Gol, né? Então bem duro, bem firme. Tem ali as suas pedaleiras um pouco torta, parece, mas é um carro bem firme. As imperfeições do terreno são transmitidas para o habitáculo. O câmbio é maravilhoso, os engates são precisos, muito bem ajeitados. Tem alguns barulhinhos aqui, o carro é de 2014, então
a quantidade de plástico vai fazer com que haja barulhos internos, e até nem tem tanto barulho assim, se levar em consideração a idade do carro. Ouço mais barulho das suspensões mesmo, da suspensão. O barulho do motor invade o habitáculo na hora que você acelera, e o carro responde bem. Eu acho que a minha cliente me deu informação errada. Esse motor aqui certamente não é 1.0. Esse aqui deve ser, essa seleção deve ser um motor 1.6, porque responde muito bem. E eu acho difícil ter um motor 1.0, um Volkswagen 1.0 ou tão equipado assim. Direção hidráulica, na hora que você está dirigindo, ela não é tão dura. Para manobras ela é um pouquinho mais dura, mas dirigindo ela fica leve. Som do vento vem bastante para dentro do carro. Ar-condicionado gela bem. Gol é um carro muito bom para o trânsito urbano. Você não vai ter problemas para estacionar. É um carro bastante ágil para o trânsito urbano. Depois eu vou confirmar certinho se esse motor aqui é 1.0, mas eu creio que não seja. Esse câmbio com o motor combinam muito bem. O que tem que ficar atento nessa geração do Gol é exatamente o que? O motor. Até a geração 4, o Gol usava um motor AP, que é um verdadeiro tanque de guerra. A partir da geração 5, ele passou a usar o motor EA111, e na versão 1.0 foi um motor que teve muitos problemas, principalmente problemas de lubrificação. Teve casos de o motor ter que ser trocado com uma quilometragem muito baixa. Fizeram o que eles chamam de um recall branco. Teve gente que teve o motor trocado e nem sabia que o motor foi trocado. Desculpa. O motor 1.6 o motor 1.6 dá problema? Dá também, mas não tanto igual 1.0. Então você tem que ficar atento. Se você pegar um Gol dessa geração do G5, que é a terceira geração do Gol, mas é chamado G5, você tem que ficar atento a essa condição do motor. 1.0 mais ainda, tem que trocar o óleo na data certa, com a especificação correta. E mesmo assim, tem casos de que fazendo tudo certinho, o motor fundiu. 1.6 menos, mas 1.0 isso aconteceu com uma frequência maior, bem maior mesmo. Tirando isso, ainda é um Gol, ainda tem a suspensão firme, bom para as curvas. É um carro duro, sem muito conforto. Essa versão aqui é muito bem equipada, mas sem muito conforto, sem muito mimo. E é o que eu falo sempre. Quando você for comprar um carro,
você tem que prestar atenção no que você está procurando. Se você está procurando um carro super confortável, cheio de mimos, macio ao rodar e tudo mais, o Gol talvez não seja a sua melhor opção. Vá procurar um outro carro. Mas se você quer um carro robusto, confiável e duradouro, não vai te oferecer muita coisa de conforto, mas que você pode estar certo que não vai ter dor de cabeça, o Gol é sim uma boa escolha. Mas nessa terceira geração, G5, G6, G7, ficar atento ao motor, principalmente motor 1.0. O engate do câmbio é uma maravilha. Queria agradecer a minha aluna Rose Leal, que cedeu gentilmente o carro para eu poder trazer para vocês. Obrigado mais uma vez, Rose. Porque é assim que o canal funciona, né? As pessoas cedem o carro e eu faço essa brincadeira aqui para vocês, falando a respeito do carro para vocês. Resumo da ópera: é um bom carro de entrada. Essa versão aqui então muito boa, bem completinha, vidro elétrico nas 4 portas, retrovisor elétrico, computador de bordo, câmbio muito bom, embreagem macia, a direção um pouco dura, mas para a idade do carro, né, 2014, não vai pesar tanto assim. Não é um carro muito espaçoso, porque é um carro de entrada, né? É um hatch compacto de entrada, mas atende aí uma família pequena. Não tem um grande porta-malas também, mas atende sim a uma família pequena. Esse aqui tem até airbag, esse carro aqui. Bom demais. Só airbag duplo frontal, tá? Que é obrigatório por lei na época. Carro muito bom, uma boa pedida para quem está querendo um carro confiável e bem equipado nessa versão aqui, seleção. Se você gostou do vídeo, acelere o dedo aí no botão do like, vai me ajudar bastante, vai fazer o vídeo se tornar relevante e aparecer no menu lateral do YouTube. Se você gosta de conteúdo automotivo, considere se inscrever no canal, é de graça, não dói e vai me ajudar bastante, vai fazer o canal crescer e aparecer e eu trazer outros veículos para vocês aqui. Obrigado pela paciência e pela audiência e nos veremos no próximo carro. До свидания.